Tá bom, Cristal, você me falou que o melhor é levar ecobags e não usar sacolinhas do mercado. Mas como é que eu vou descartar o meu lixo, então? Porque eu usava sacolinhas do mercado. Eu vou ter que comprar sacola de lixo para descartar meu lixo? Como que eu faço? Você tem alguma solução para isso? Sim, tenho. tenho soluções para isso. Isso é uma dúvida bem comum, bem pertinente, porque eu também usava sacolinhas de mercado para descartar meu resíduo antes, né, de fazer a troca toda, antes de começar a aprender a parar de produzir lixo. Eu divido o lixo em 3 grupos ao invés de 2. São os seguintes grupos: reciclável seco, reciclável molhado e rejeito. No reciclável seco, é o reciclável que você está acostumado aí a encaminhar para a coleta seletiva, ou seja, embalagens de papelão, de papel, de vidro, de metal, embalagens de comida, embalagens de cosméticos, caixinhas, papéis, revistas, esse tipo de coisa bem simples que a gente já sabe que é reciclável, que é o lixo limpo, que a gente chama, né? Seco porque também porque também é seco no caso, mas porque também é limpo, não tem nenhum resíduo, né, nesse sentido. Esse tipo de resíduo você pode descartar ele, ao invés de usar uma sacolinha de mercado ou uma sacola plástica de lixo que você vai comprar para isso, você pode usar, por exemplo, uma sacola grande de alguma coisa que você compra em grande quantidade. Aqui em casa, a gente compra ração e areia em sacos de 10 quilos, então eu reaproveito esses sacos para colocar os resíduos recicláveis ao longo aí dos meses. E vou descartando isso na lixeira do meu condomínio. Aqui no meu condomínio, no caso, o pessoal do condomínio já faz uma separação para reciclagem, então eu não encaminho lá fora na coleta seletiva, lá fora, no caso, na rua. Eles fazem uma triagem interna aqui, então também nem precisaria estar dentro de uma sacola. Você pode usar também caixa de papelão, que é uma coisa que é bem fácil de conseguir em lojas ou mercados, e reaproveitar sacolas em geral. A questão principal aqui é você saber como que esse resíduo vai parar na reciclagem depois que sai da sua casa, porque se você tem uma coleta seletiva, talvez você precise ver que tipo de armazenamento é o recomendado pela sua cidade, por exemplo, porque algumas cidades indicam saco azul e não saco preto, então se você colocar numa caixa de papelão, talvez os garis não peguem porque não está dentro da norma, então você precisa verificar isso aí, ou se é dentro do seu condomínio mesmo, entender com o síndico ou com o zelador como é que funciona esse sistema aí de separação. E se você leva num ponto de entrega voluntária seus resíduos recicláveis, fica mais fácil ainda, que você pode usar simplesmente uma ecobag, deixar lá as coisas e trazer sua ecobag de volta, né? Bem mais fácil nesse sentido. Pro outro grupo, que é o grupo tipo rejeito, é o tipo de lixo que a gente chama de lixo comum, né, que normalmente seriam só essas duas separações que a gente aprende aí, que seria o lixo comum, ou seja, aqui entra papel higiênico, absorvente descartável, fralda descartável, fio dental, camisinha, papéis sujos engordurados, todo esse tipo de coisa que é meio contaminada, suja, que a gente sabe que não é reciclável. Normalmente é o lixo do banheiro. E algumas pessoas entendem o lixo da cozinha também, mas eu já vou falar dele, peraí. Esse tipo de resíduo não tem o que fazer com ele, então não tem como reciclar, não tem como compostar, não tem como reaproveitar de jeito nenhum. Ou seja, ele vai para um aterro sanitário, na melhor das hipóteses, porque no Brasil ele pode ir parar no lixão também, que a gente ainda tem lixões. Como ele vai parar lá nesse lugar e vai ficar enterrado nesse terreno um tempão, a minha recomendação é usar algum saco biodegradável, ou seja, você pode usar um saco de pão de papel ou fazer uma dobradura com jornal, por exemplo. Eu não tenho acesso a jornal fácil aqui em casa, então eu prefiro reutilizar saquinhos de pão de papel na lixeira do banheiro. O único cuidado que você precisa ter daí é na hora de descartar, ou seja, se estiver chovendo, se estiver um dia úmido, se a sua lixeira for no chão, você precisa colocar esse lixo na rua no dia que tem a coleta, né, comum, e não muitos dias antes, para não ter problema com animais que se estraguem, que rasguem o saquinho, etc. Mas que também são os mesmos cuidados, né, basicamente, que a gente tem com o saco plástico também. Então, segue mais ou menos a mesma coisa.
E aí pro terceiro grupo, que é o lixo reciclável molhado que eu falei, esse resíduo aqui, essa coluna, é o resíduo orgânico. Ou seja, aquele resíduo que a gente produz na cozinha. Restos e cascas de comida, de fruta, de legumes, restinhos, coisas que a gente não aproveita e tudo mais. A melhor opção é tratar esse resíduo na nossa casa tendo uma composteira. Eu já mostrei aqui no canal como que eu faço, como que eu lido com a minha composteira aqui em casa, que tem minhocas. Tem outros vários sistemas de compostagem que você pode fazer e é o melhor jeito porque você não tem que fazer mais nada, você não tem que se preocupar com isso. O jeito correto, digamos assim, de descartar isso para um aterro sanitário sem usar saco plástico seria usar um saco de bioplástico, ou seja, um plástico feito de algum material natural, tipo mandioca, milho, batata, tem vários saquinhos aí feitos desse material. O problema é super difícil de achar esse tipo de saco, é caro e nem sempre ele funciona, porque como você está colocando um resíduo bem molhado, às vezes ele derrete já aí no tempo que você está usando esse saco no lixeiro, ou seja, não é muito eficaz. Por isso que fazer compostagem é melhor. Compostagem não é difícil, não é complicada, dê uma chance para ela. Eu vou tentar ensinar métodos mais simples já para começar a fazer, para vocês entenderem que dá para fazer mesmo sem ter uma super composteira grande igual a minha em casa. E também existem algumas empresas que fazem a coleta desse resíduo compostável e fazem a compostagem por você. Então você aluga aí um baldinho, enche esse baldinho durante a semana e aí no fim dessa semana você vai receber um outro baldinho limpo para encher de novo e a empresa vai coletar esse baldinho cheio e levar aí para ela cuidar, fazer a compostagem. Passaram uns cachorros e gatos correndo aqui, deve ter dado para ouvir. E daí a desvantagem desse modelo nesse sentido é justamente que você tem que pagar para uma empresa fazer isso. Então tem essa desvantagem também, por isso que a melhor opção aí é a compostagem. Como sempre, não é uma resposta fácil, porque nenhuma coisa é super simples quando a gente fala de resíduo e de gestão de resíduos e de compostagem, de reciclagem. Mas são as melhores respostas que eu posso te dar para fazer a separação. E aí, se você se preocupa, reduzir o seu resíduo ajuda muito, porque você tem menos coisa para jogar fora, então você tem menos trabalho para ter aí, né? É um pouco do que eu faço hoje em dia, eu tenho bem menos trabalho porque eu produzo menos resíduo. Infelizmente as nossas cidades não estão adaptadas, e eu não tô dizendo nem só no Brasil, tá? Eu tô dizendo no mundo inteiro. Não estão adaptadas pra gente pensar aí em sistemas de compostagem municipais, apesar de que aqui em Floripa foi aprovada uma lei graças ao Marquito, que é vereador, de um sistema de compostagem municipal, mas ainda não saiu totalmente do papel, né? Vai ter um tempo de implementação e não é uma coisa simples de se fazer, mas o resíduo do lixo é um problema global em todas as cidades, então como a gente não tem essa resposta grande municipal, a gente pode pensar aí nas ações locais que a gente consegue fazer dentro da nossa casa. E às vezes no nosso condomínio, na nossa rua, se a gente se une um pouco, talvez facilite dividir aí o trabalho em mais pessoas. Espero que você tenha gostado, espero que tenha te ajudado. Se você ficou com alguma dúvida, responde aqui. Tchau!